Meu nome é Silvio Bastos, eu tenho 62 anos. Comecei a trabalhar já há algum tempo, vocês acho que nem sonhavam em nascer quando eu comecei a trabalhar com tênis. Mas enfim, eu começo a jogar tênis lá atrás em 73, e aí jogo juvenil, passo toda a trajetória do juvenil, tento jogar profissional, e aí percebo muito rapidamente que não daria muito certo eu jogando profissional, mas eu queria seguir dentro do ambiente do tênis. E aí conversando com algumas pessoas na época, eu já fazia faculdade de jornalismo, e aí conversando com algumas pessoas, disseram que talvez naquela época a melhor maneira, não existia capacitação, você não tinha acesso à informação, internet, nada disso, finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, e aí eu mandei carta, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Carta, que a gente escreveu uma carta em papel e mandei para algumas academias dos Estados Unidos, uma me aceitou, fui lá fazer como se fosse um estágio, em 3 semanas eu fui contratado, morei 5 anos nos Estados Unidos, trabalhando em 2 academias. Na época o número 1 do mundo era o John McEnroe, eu trabalhei ali de assistant coach, né, ajudando ali com o treinador dele, que era o Carlos Goff, que ele meio que me adotou. Depois a gente se mudou para a Flórida, isso aí foi em Nova York, a gente se muda para a Flórida, eu trabalho mais 5 anos. Volto para o Brasil, começo a implantar em Niterói, onde eu estou até hoje, onde eu moro e estou até hoje, a mesma filosofia dessa academia, e venho trabalhando desde então, desde essa minha volta ao Brasil, venho trabalhando numa academia, e por conta do jornalismo e também por tudo que eu fiz como técnico, eu recebi um convite para fazer uma experiência na Fox Sports. Quando a Fox entra no Brasil, ela tinha ali a Copa Libertadores, 2012, e iria ter alguns torneios de tênis. Alguns colegas meus de faculdade estavam iniciando na Fox e me pediram para fazer um teste, eu acabei fazendo um teste, fiquei quase 10 anos, aí houve a fusão entre Fox e ESPN, foi comprada pela Disney e eu já estou na canais Disney, mais especificamente na ESPN, há mais ou menos 5 anos comentando jogos, e venho mantendo também a minha academia funcionando em Niterói. Mais ou menos isso. A lista é enorme de problemas que isso possa impedir que o tênis se torne um esporte mais atraente das pessoas que pouco entendem. Mas a contagem do tênis, ela não é muito simples, né? Eu tento sempre nas transmissões tentar explicar o porquê de ser 15, 30, 40 games. Os jogos são muito longos, ele só acaba afetando um pouco nas transmissões. A gente tem uma pesquisa feita nas transmissões e pouca gente sabe, mas o público oscila durante uma transmissão ali em torno de 50% de quem assiste os primeiros 7, você, ou talvez até menos, ali 20, 25 minutos de transmissão, você não sustenta a mesma audiência, está sempre mudando, porque o jogo é uma extensão muito longa, acaba sendo difícil você manter uma audiência, a não ser exatamente aquela audiência que realmente joga tênis. E aí vem um outro número, acho que um outro dado específico que pouca gente sabe, mas em uma transmissão de tênis, 80% de quem está assistindo nunca segurou numa raquete. Então, se essa audiência de 80% nunca segurou numa raquete e talvez ele não entenda a contagem, não saiba muito bem como funciona, você vai ter um público flutuante muito grande. Isso faz com que a audiência específica de tenistas seja pequena. Essa audiência, sim, de quem joga tênis, ela é muito fiel. Ela está ali acompanhando, gostando, curtindo, assinando o canal, ou seja, de várias maneiras esse público ele acaba acompanhando demais. Mas por ter uma audiência ali de 80% que não joga tênis, você vai ter ela muito flutuante, você vai ter alguém ali que vai trocar de canal para ver o jogo de futebol do time da pessoa que está assistindo, ou seja, eu acho que esses fatores fazem com que o jogo de tênis não tenha uma audiência muito fiel, né? Basicamente aqui, o entendimento do esporte e o tempo de duração de cada jogo, mas comparando com outros tempos, hoje com internet, você tendo rede social, você compara, por exemplo, da época do Google e de hoje, você tem audiências absurdas. O jogo do João Fonseca com o de Minaur foi a maior audiência da história da TV brasileira em todos os tempos. Foi ali a segunda, terceira rodada do Miami Open, em uma segunda-feira, 8 horas da noite. E ela bateu todos os recordes de final de Grand Slam, jogo de Djokovic, Nadal, Alcaraz, Federer, ou seja, nenhum jogo superou a audiência do jogo do João Fonseca e o de Minaur numa segunda, terceira rodada do Miami Open em uma segunda-feira à noite. Então, quer dizer, eu acho que isso já vem acontecendo para que esses números mudem, mas basicamente os principais problemas são o formato de como o tênis é jogado e uma audiência que pouco joga tênis. Se a gente colocar tudo isso que você falou e a frustração de você não conseguir, porque tem um ponto, eu acho, que é fundamental, né? A transição do juvenil para o profissional, ela não tem como muito ser feita dentro do Brasil. Você não tem os torneios de transição do juvenil para o profissional. Você joga ali no juvenil muito no Brasil, a CBT tem torneios juvenis espalhados pelo país inteiro, você consegue jogar na COSAT, que é a Confederação Sul-Americana de Tênis, você consegue viajar na América do Sul, mas tanto no Brasil como na COSAT, dentro da América do Sul, você não tem os torneios de transição, que são os Futures e Challenges.
que são os torneios que você começa a pontuar para depois chegar nos ATPs ou nos WTAs, que são exatamente esse aqui que a gente está hoje, que é um WTA 250, o Rio Open é um ATP 500, mas os ATPs e WTAs começam na categoria 250, passam pelos 500 até chegar nos 1000 e depois os grandes lanches. Só que para você ter acesso a esses grandes torneios, você tem que passar pela transição saindo do juvenil por torneios menores, ali de 20, 25, 30 mil dólares, que são os Futures e depois os Challenge. Por não existir esses torneios no Brasil, você acaba tendo que viajar. A despesa aumenta, a maioria dos jogadores acaba indo sem uma equipe, sem um treinador, sem alguém acompanhando, porque fica muito caro. Você tem uma derrota na primeira rodada na segunda-feira e aí você está sozinho na Turquia, esperando a próxima semana para você começar a jogar um próximo torneio. E aí passam milhões de dúvidas na cabeça, a frustração aumenta, então a dificuldade, né, pelo fato de você não ter muito torneio regionalizado no Brasil ou na América do Sul, é um grande ponto. E aí entra a dificuldade de você viabilizar financeiramente, de viajar com técnico. Muita gente consegue improvisar, principalmente na Argentina. Você vai ali, pega um treinador e divide com 3, 4, 5 jogadores, aí você forma uma equipe. Mas aí, às vezes, dentro dessa equipe tem alguém que você não simpatiza, que você não se identifica, e aí acabam surgindo os problemas, né, para que isso acabe se viabilizando. Mas o principal fator é o lado financeiro, exatamente o lado financeiro que impede que você viaje muito, e o mesmo lado financeiro que impede que no Brasil aconteçam torneios. Esses torneios têm premiação em dólar, e aí você tem que vender esse evento ou com lei de incentivo ou com patrocínio. Você tem que vender ele em dólar para pagar no Brasil em dólar, quando você tem toda a despesa dele feita em real. Ou seja, você está recebendo em real para pagar em dólar. E isso acaba inviabilizando não só os eventos serem feitos no Brasil, como também essa molecada que está saindo do juvenil profissional para poder viajar para fora. Mas, se você for pegar historicamente, você hoje está vivendo, o Brasil hoje vive talvez o melhor momento dos últimos 20, 30 anos, com muito torneio para acontecer, muita coisa existindo, ou seja, já vem mudando, mas a gente está no meio dessa mudança, a gente está no meio de uma mudança de trajetória. Acho, aí já é uma opinião minha, que talvez em 5, 10 anos a gente venha consolidar essa mudança e a gente vai ter muitos jogadores formados jogando torneios profissionais no Brasil, que hoje não acontece. Se você pegar quem está jogando aqui, Luísa, Bia, Laura, todas as jogadoras são jogadores que vêm fazendo e consolidando a trajetória jogando fora do Brasil. Você pegar a Vitória, a Naná, você não tem torneios profissionais para jogar no Brasil e elas acabam tendo que sair, mas elas já têm hoje uma estrutura montada com patrocínio, com equipe, para poder fazer isso. Espero que em 5 anos a gente tenha uma estrutura não só para os jogadores, mas também de torneios, para que eles possam, através dos torneios, poder fazer a transição sem precisar sair no Brasil. E aí você pode, como acontece na Europa, você perde uma primeira rodada, perde na segunda, você volta para casa, treina uma semana e vai para o torneio seguinte. Isso na Europa é muito comum, acontece muito, mas no Brasil fica muito difícil. O problema, eu acho, aqui no Brasil, ele é muito cultural das marcas, das empresas quererem o atleta pronto, né? Eles não querem pegar ele lá embaixo, passar por todo o processo de transição, ajudar ele a jogar um torneio juvenil que não vai ter visibilidade, que ele vai jogar em, por exemplo, os campeonatos brasileiros, que é o Brasileirão, que a gente chama, que é o torneio mais importante do Brasil, eles são jogados em Uberlândia, no Praia Clube de Uberlândia. E não tem televisão, mídia social difícil, numa cidade pequena no interior de Minas. Então você não vai ver uma empresa querendo, infelizmente, querendo estar apoiando um menino, uma menina para jogar um campeonato de 12 anos em Uberlândia, porque ela quer pegar o atleta pronto. Só que o que ela não entende é que para que o atleta fique pronto e aconteça como aconteceu com o João Fonseca, que teve uma estrutura muito bem montada desde o início, ele é um caso à parte, ele é uma exceção totalmente fora da regra, né? O ideal é que a gente tivesse estruturas montadas para que essa molecada tivesse apoio para poder viajar com conforto, poder ter uma alimentação bem feita, poder estar dormindo num hotel razoável, para que ele possa descansar, estar no dia seguinte pronto para jogar. Só que isso dificilmente acontece, né? O empresário brasileiro, hoje, ele infelizmente, com algumas exceções, ele quer pegar o atleta que está pronto, que ele tem a certeza que ele vai explodir. E isso aí não vai acontecer. Se ele entendesse que pegar um menino lá embaixo e fidelizar ele com 12 anos e acompanhar toda a trajetória dele, isso seria muito mais barato. Ele estaria a longo prazo, mas o custo de um menino ou de 2, 3 meninos com 12 anos é infinitamente mais barato do que você pagar o João já no top 100 com o custo que ele tem. Se você fideliza esse jogador, essa jogadora lá embaixo e vai acompanhando a trajetória dele, você consegue fazer um contrato a longo prazo, você consegue ter ele muito mais barato no momento que ele estoure, que é mais ou menos o que a Nike faz. A Nike fideliza, né, um jogador, como pegou a Vitória Barros, pegou o Guto,
e fidelizou eles desde os 12 anos com um contrato de 10 anos e dá todo o equipamento e todo o suporte para eles, para que quando eles tenham lá 20, 21 e estejam realmente dentro da onde eles vão ter a visibilidade, eles já estão acompanhando e estão fidelizados à marca. Mas infelizmente a cultura da maioria dos brasileiros, ele quer que o atleta esteja pronto e não passar pelo processo do atleta. Isso acaba dificultando demais. Eu acho que comparar tênis com futebol, ou jogador de futebol com jogador de tênis, eu acho um pouco complicado, porque o público é totalmente diferente, né? O público, o torcedor, o futebol ele mexe com talvez o coração da pessoa, com a paixão da pessoa, porque ele nasce já tendo um clube. E aí ele vai, com aquele clube, ficar fanático pelo jogador que está fazendo o gol, que vai fazer com que ele comemore com o filho dele, com a família dele. Ou seja, aí eu acho que futebol é quase que o povo brasileiro, é quase que uma religião. Então dificilmente alguém do tênis vai conseguir competir ou pegar o lugar, né, daquilo que é o fanatismo do futebol. Então acho um pouco difícil de você fazer essa comparação. Mas o principal que eu acho que para o tenista é que ele consiga ter o apoio desde o início, para que ele possa chegar no momento em que ele realmente vai dar visibilidade igual um jogador de futebol, ele possa ter acesso. A grande diferença é que o jogador de futebol, ele está dentro de um clube, e o clube viabiliza toda essa trajetória dele, né? O clube pega ele ali com 10 anos de idade, bota ele eu não sei como é que divide ali, infantil, juvenil, junior, mas ele passa por toda a trajetória com a ajuda do clube, para que ele possa chegar lá no profissional. E no tênis, isso é totalmente impossível de acontecer. Você não tem nenhum local, dificilmente você tem raríssimos clubes, você tem Pinheiros aqui, talvez, que tenha isso, você tem o Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, mas é muito difícil você ter uma estrutura montada que você possa tirar proveito dessa estrutura para você chegar em algum lugar. Então, cada jogador vai ter ali a sua própria estrutura, ou vai ter, por exemplo, uma Rede Tênis Brasil, de onde estão saindo alguns jogadores, ou ele vai contar com uma estrutura financeira da família ou de um patrocinador individualizado para fazer isso. Então eu acho que comparar a forma como o futebol faz com que o atleta chegue no ápice dele com o que o tenista chegue, ela é totalmente diferente. É difícil você fazer essa comparação. Quem dera que um dia a gente pudesse ter clubes grandes de futebol que pudessem dar o apoio para o tênis, para que o menino e a menina possam chegar lá com 10 anos de idade, fazer toda a trajetória dele de crescimento, para que ele possa entrar no profissional e poder, de repente, até estar defendendo aquele clube. Mas se você comparar isso hoje, você não tem nenhum jogador de tênis defendendo um clube. Não tem, ele tem a vida dele. Você tem isso na Alemanha, você tem isso na Espanha, você tem isso muito fora do Brasil. Na Argentina você tem isso, mas no Brasil o clube não tem essa cultura, né? Você tem isso no futebol. Então eu acho que comparar a trajetória de um tenista com um jogador de futebol eu acho um pouco difícil, porque por enquanto, pelo menos, não sei nem se eu vou estar aqui vivo para poder ver, mas eu acho muito difícil que a gente tenha no Brasil essa cultura de acompanhar a trajetória. Eu acho que vai depender muito, infelizmente, da família, de um patrocinador, de uma equipe, ou de um apoio, de alguém que possa estar apoiando, até ele realmente ter visibilidade para poder gerar o interesse de um banco, de alguém que possa estar ali ajudando ele. A realidade do tenista, ela é muito mais negativa do que positiva, né? Existe, obviamente, o grupo ali do top 100, mas se o jogador não tem algum apoio, algum patrocínio, algum tipo de incentivo, a conta dele vai ficar negativa, porque as viagens são longas, a alimentação é feita ou em euro ou em dólar, se tiver ali uma equipe, ele vai ter que no mínimo estar levando um treinador. Se ele não tiver um time, ele vai pagar esse treinador sozinho. Tem muita gente que, para poder ter um respaldo maior, viaja com um físio, para poder você estar ali fazendo tudo que tem que ser feito. Aí você pega um almoço vezes 3, você pega um jantar vezes 3, às vezes hotéis não comportam 3 pessoas no mesmo quarto, aí você tem que pegar 2 apartamentos, e aí as hospedagens dos torneios, elas permitem que você fique até o dia que você está ganhando. Se você por acaso perde na segunda-feira, na terça-feira você tem que deixar o hotel, ou você tem que começar a pagar o hotel. Então a despesa ela é muito alta. Como eu falei, você não tem torneios grandes sendo jogados na América do Sul. Raramente você tem ali alguns períodos de torneios sendo jogados por aqui. E aí você tem que ir para a Europa, tem que ir para os Estados Unidos. Aí vem despesa em dólar, vem despesa em euro. Então as pessoas ficam com essa ideia do que o Djokovic, Nadal, Federer ganhou, hoje Alcaraz, Sinner. Isso é uma ilusão, isso é um sonho. Talvez isso seja o objetivo do tenista, mas isso não é a realidade do jogador de tênis. É uma pena, pouquíssimos jogadores conseguem ter uma equipe, um patrocinador, um apoio para que as despesas sejam pagas por esse patrocinador e ele possa viver da premiação. Mas o que acontece na realidade é que a premiação serve para despesa e o lucro, que é teoricamente o que sobra, ele é zero. A menos que você comece a jogar torneios muito grandes que te permitam ter uma diferença do que você ganha para aquilo que você gasta. A conta é simples de matemática, né? De 1 mais 1. Né? Se você gasta 1 e ganha 1,
a despesa e o lucro vira zero, porque você está 1 mais 1 mais 1 vai dar zero. Agora, se você ganha 10 e custa 5 a sua manutenção, você lucrou 5 e você está saindo. É uma conta simples, que normalmente, se você não está entre os 100, essa conta vai dar negativa, infelizmente. Sinceramente, se você for parar para pensar, o ideal seria ele não fazer e ele estar sendo sustentado por patrocínio, viabilizado por uma equipe, mas é a maneira hoje que o jogador está encontrando dele viabilizar a carreira. Então, ele sabendo separar o tempo dele, na verdade, se você parar para pensar, aquilo que ele faz na rede social hoje faz parte do trabalho dele. Só que o trabalho dele também faz parte dele fazer a preparação para o jogo, ele fazer o aquecimento, ele criar as rotinas, e ele tem que ter a capacidade ali, eu acho que principalmente mental, de organizar na cabeça dele uma forma dele poder estar trabalhando, jogando o jogo que ele tem que jogar, mas ao mesmo tempo viabilizando a carreira dele para que ele possa fazer as duas coisas. Eu acho que a rede social entrou como uma forma desses jogadores que não têm talvez a ajuda necessária ou com a premiação necessária para poder viabilizar, mas eles vão ter que ser um pouquinho ali criativos, e eu acho que o Demoliner é muito criativo, a Carol Meligeni também é muito criativa, mas você vê que, por exemplo, os jogadores que estão dentro do top 100, eles acabam não fazendo tanto, porque eles conseguem viabilizar a carreira de uma maneira diferente do que usar a rede social. E aqueles que não têm, eles estão criando, estão sendo criativos, estão usando a forma que eles têm para poder viabilizar e eles poderem continuar jogando. Então muito pelo contrário, recriminar não, eu acho que é uma forma deles conseguirem se sustentar e se manter. Agora, o ponto principal é eles encontrarem um equilíbrio, né, de não ficar muito e ao mesmo tempo poder fazer o que ele tem que fazer. Se ele tiver essa capacidade mental de se organizar mentalmente, de fazer isso na hora que chega no hotel, criar ali um horáriozinho para ele fazer isso. Durante 1 hora por dia eu vou fazer o conteúdo que eu tenho que fazer, eu vou gravar o que eu tenho que gravar, mas eu tenho que estar no almoço na hora que eu tenho que almoçar, eu tenho que alongar na hora que eu tenho que ir para físio, eu tenho que jogar. Se ele consegue se organizar para isso, eu acho que é uma alternativa muito positiva e eu acho que eu tenho só que aplaudir as pessoas que estão conseguindo fazer, porque talvez, se ele não fosse para esse lado, talvez ele não estivesse onde ele está. E eu acho que criticar de fora, criticar de longe é muito fácil, né? Eu tenho uma frase que é muito forte, mas eu acho que ela exemplifica muito isso, né? Que criticar, como é que é a frase? Criticar dá prazer, elogiar dá trabalho. Então as pessoas ali não querem muito elogiar nem ajudar. E aí ficam apontando o dedo, isso na internet acontece demais, aponta o dedo, ele está mais preocupado com a rede social do que treinar. E duvido. Fiquei com ele 2 semanas em Paris, em Roland Garros, todo dia ele treinou, todo dia ele fez as atividades que tinha que fazer, mas ele também tinha lá as obrigações para fazer, porque a rede social hoje virou um trabalho paralelo ao que ele tem que fazer, e ele sendo organizado como ele é e como os outros são, eu acho que isso só tende a ser positivo e funcionar, porque é a maneira que ele está viabilizando a carreira dele. Eu vivi, agora recentemente eu fui para Roma, Hamburgo e Monte Carlo. Roma, Hamburgo e Paris. E é impressionante, eu nunca tinha visto uma coisa tão violenta como os apostadores italianos. Você vê, você sabe, você ouve dizer, mas na Itália é impressionante, eles ficam do lado de fora da quadra com 2, 3 celulares, com carregador de bateria extra para poder ficar ali, e eles, né, as formas de aposta, eu nunca apostei, não sei nem como funciona, não sei nem como é que entra nisso, mas eles apostam não só na vitória do jogo, mas eles apostam no próximo game, eles apostam no próximo saque, e eles ficam com vários celulares fazendo apostas diferentes e incentivando o jogador que ele apostou no próximo ponto, mas não necessariamente é o do próximo game. Então ele aposta um ace no 15-0, mas ele aposta que aquele game vai ser uma quebra de saque do outro. Então ele grita, ele torce, ele xinga o que perdeu o saque, ele... Olha, eu vou te falar, eu fiquei assustado em Roma. É como se o jogador tivesse alguma culpa, fazendo de propósito ou não fazendo a parte dele, ou se fazer isso ajudasse o jogador a jogar melhor ou qualquer coisa assim, sabe? Ele tá ali, ele é dono do dinheiro dele, ele faz o que ele bem entende com o dinheiro, o jogador tá fazendo o melhor que ele pode, sabe? É ridículo e, sinceramente, de novo, o que eu vi em Roma foi no jogo do Thiago Wilde na primeira rodada, na segunda rodada, os caras ficaram do meu lado e eles iam quase que entrando por dentro da quadra e falavam, faziam, olha, assustador. Isso sempre surge essa questão e eu, sinceramente, hoje, se você for analisar a iniciação no tênis, ela não é tão cara. Eu acho que qualquer lugar que você vai começar a jogar, você não precisa ter o tênis adequado para tênis, você não precisa ter a raquete adequada, a raquete para jogar. Você pode tranquilamente ter uma raquete emprestada na iniciação. O que realmente hoje fica caro é você competir. Você se tornar um jogador de competição é inevitavelmente porque você tem as inscrições, você tem as viagens, você tem as hospedagens, você tem a alimentação, e isso realmente demanda uma certa quantia. Mas você ser um jogador de lazer, hoje você tem aqui
com o legado que vai ser deixado aqui. Você tem no Rio outras quadras, você tem muitas cidades com quadras públicas. Hoje você já consegue iniciar no esporte, você consegue ter a iniciação sendo feita com uma aula que o custo é quase que o mesmo preço de uma escolinha de futebol. Hoje as aulas são em grupo, ou seja, uma escolinha de futebol e uma escolinha de tênis você pode iniciar quase pelo mesmo valor. O que realmente fica caro é você iniciar na parte de competição. Na parte competitiva isso realmente fica caro, e a melhor maneira é você tentar encontrar ou buscar clubes que ajudem a você entrar na parte competitiva. E aí é uma questão dos clubes entenderem o quanto eles poderiam ajudar e ter esse papel, né, nessa transformação do esporte no Brasil inteiro. Qualquer clube poderia ter, de alguma maneira, ajudar a você abrir ali 5, 6, 7, 8, 10 vagas para crianças que saiam talvez por exemplo, a Dadá tem isso, a Dadá pega no São Paulo crianças que saem de projetos sociais para fazer a transição para a competição, e a Naná passou por ela. A Naná veio de um projeto social que foi para o São Paulo, e para o do São Paulo hoje ela está no Rede Tênis Brasil, e enfim, o resultado está aparecendo. Eu acho que mais iniciativas como essas, de clubes, para aceitarem crianças vindas de projetos sociais, para que eles possam entrar na parte de competição, eu acho que a gente poderia ter um Brasil se tornando mais forte nessa transição, né, da iniciação do projeto para poder chegar na competição de juvenil de alto rendimento. Um conselho? Olha, não sei se é um conselho para eles se tornarem um tenista, mas que eles experimentem jogar tênis. Eu acho que qualquer pessoa que consegue ter acesso a uma raquete de tênis e começar a bater na bola, ela vai ter acesso, para mim, o esporte mais instrutivo ou mais positivo que possa ajudar alguém que está jogando, que possa fazer qualquer tipo de esporte. Dentro de uma quadra de tênis, você vai aprender a ter disciplina, você vai aprender a lidar com a sua própria frustração, você vai aprender que, independentemente do que aconteça nesse exato momento, você vai ter o próximo ponto para você poder mudar toda a tua história. E por mais que você perca um primeiro set, você vai ter o segundo. Se você perder o segundo, você vai ter saído daquele jogo, mas você vai ter uma próxima semana. Ou seja, o esporte, o tênis, ele acaba te ensinando que você pode diariamente se tornar alguém melhor do que aquilo que você já é, tanto fora como dentro da quadra. Ou seja, eu sou muito suspeito, eu jogo tênis desde que eu tenho 9 anos de idade, eu tenho 62, eu acho que eu transformei a vida de muitas pessoas, muita gente que trabalhou comigo desde o juvenil, e talvez eu tenha feito, talvez não, com toda certeza, eu fiz muito melhores seres humanos e pessoas do que tenistas. Mas todas as pessoas que usaram o tênis como ferramenta para se tornar pessoas melhores, hoje eu tenho a garantia que eu fiz executivos, empresários, médicos, advogados, enfim, dentistas, pessoas que de alguma maneira usaram o tênis para se tornar pessoas melhores, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores pessoas. Ou seja, o esporte eu acho que faz isso muito bem com as pessoas, mas o tênis, por ser um esporte individual e que lida muito com o emocional diariamente, você acaba se transformando em uma pessoa muito melhor. Não que eu seja essa pessoa melhor, mas eu acho que eu consigo, através do tênis, transformar para que mais pessoas se tornem pessoas melhores e consigam chegar na melhor versão dessa própria pessoa. Então, se você puder ter a oportunidade de entrar dentro de uma quadra de tênis, entre, porque você com toda certeza não vai se arrepender.